Pessoal, então vamos lá, né? Quando falamos de RH, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é cultura organizacional. E ninguém melhor para falar sobre esse tema senão ela, que se dedica há 40 anos à governança corporativa e gestão de pessoas. Psicóloga, mentora, executiva de grandes corporações. Atuou por 20 anos como docente da UEM quando migrou para a iniciativa privada no grupo Gazin, estruturando e construindo o GPTW por 18 anos. Executiva de gestão de pessoas na Coroaves, apaixonadas por transformação cultural e gestão da mudança nas corporações, sempre unindo produtividade e sustentabilidade para um mundo melhor. Recebam com uma salva de palmas, Sônia Rossi. Obrigada. Muito boa tarde. Vocês estão com uma cara de cansados? Né? Sábado, depois do almoço, só guerreiro mesmo, né? Só gente determinada a aprender, vencer. Então, a gente vai falar de cultura. Eu tenho certeza que quando fala em cultura, vocês já veem rapidamente à mente uma palavra. Qual que é essa palavra? Vida. Se vocês querem sair daqui lembrando de uma coisa, fala aquela Sônia Rossi, falou um monte de coisa lá que eu não lembro. Mas eu vou lembrar que cultura tem a ver com vida. A cultura é o que acontece na empresa e que nem sempre está escrita nas paredes, apesar da gente ter muita coisa escrita nas paredes. A cultura é o que as pessoas sentem. É um jeito de viver e trabalhar dentro das empresas. Então, cultura, a gente não tem como enfiar na cabeça das pessoas. A gente tem que ter uma empresa com comportamentos que fazem as pessoas acharem a nossa empresa interessante. E isso, gente, não é tão complexo quanto se pensa, tá? Eu comecei a estudar cultura, eu entrei na faculdade em 80, acho que 83, eu comecei a ler sobre cultura organizacional, Edgar Schein, né? Alguém já ouviu falar desse cara? Então... E aí eu achei aquilo maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Não está no organograma, não está nas letras, está no que a gente sente, está naquilo que a gente vive enquanto trabalha. Entendeu? Pode estar escrito ali, olha, a coisa mais linda. Porque a cultura começa com a ideologia da empresa. Vocês sabem de cor a ideologia da empresa de vocês? Missão, visão e valores? Está na ponta da língua. Tem isso lá. Eu lembro quando eu cheguei nos Gazinhos, eu falei, cadê a ideologia da empresa? O seu Mário falou, o quê que você está procurando, filha? Eu falei, a missão, os valores. Né? Onde que está escrito? Ele falou, está num caderninho da psicóloga que ela deixava guardado na gaveta dela. E que disse que não era para ninguém pegar. Tem empresa que tem isso aqui? Ideologia num caderninho guardado numa gaveta que ninguém pega e não sabe o que está escrito? Então, gente, não é uma coisa que se escreve num caderninho, no manual do colaborador e não se vive. Entendeu? A gente tem que ter decorado, sim, porque é sentimento. Né? Não preciso decorar sentimento. Então, a ideologia, a missão da minha empresa hoje, que eu estou lá, é excelência em tudo que a gente fizer. Precisa decorar isso? Não, isso é um sentimento. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em fazer o melhor que eu puder. E aí, para acontecer isso, tudo isso que eles falaram até agora aqui. Tem que contratar, tem que, né?
tem que mexer com salário, tem que mexer com benefícios, tem que mexer... E aí nós temos que ir fazendo as pessoas se interessar pela nossa empresa. Porque trabalhar, gente, vamos falar a verdade. Quem que acorda cedo, assim, na hora que o despertador toca, e fala, uhul! Uau, vou lá trabalhar. Quem fala isso? Só se for louco, né? Da cabeça. Então, a gente tem que ter consciência que nós somos humanos. E humanos são vulneráveis e humanos têm sentimentos. E é isso que faz a cultura da empresa. Né? É o jeito que a gente trabalha lá no dia a dia. Então, quando a gente define uma cultura, é isso. Eu pus até um slide aqui, que a cultura é o que os seus colaboradores pressentem domingo à noite, sobre segunda de manhã. Ai, meu Deus! Né? Tem gente que já vai, cadê meu Lexotan? Né? Cadê meu remédio? Né? Eu preciso de um remédio. Esqueci meu remédio, né? Então, assim, a gente não pode ter uma cultura na nossa empresa que dá pavor nas pessoas de irem para lá. Ou elas vão lá só para trabalhar e receber o salário. A gente vai para trabalhar e receber o salário. Né? Porque ninguém, eu acredito, que levanta cedo e fala, uhul, vou trabalhar e ainda nem quero receber. Né? Acho que daí seria o máximo, né? De evolução da pessoa. Então, quando a gente pensa em cultura, é isso. Né? E a gente tem que traduzir no dia a dia, que as pessoas vão para lá, pode ter BO para resolver, mas a gente vai com vontade, porque faz sentido a gente ir para lá. O funcionário mais simples da empresa tem um monte de gente dentro da empresa que todos os dias vão para lá com vontade. E sabe uma das coisas que mais tira a vontade deles de estar lá? É a postura do líder ao recebê-los de manhã. Às vezes não dá bom dia, às vezes nunca disse, que bom que você veio, muito obrigado por ter vindo. Eu tinha no Gazinho um setor, né? Não tinha, porque ainda continua lá, nós tínhamos 300 vendedores, televendas. E a gente tinha problema de turnover. Lembra, Fernando? E aí, o que o líder... Não, eu vou dar advertência. Isso faz parte da cultura, não faz? Tem culturas mais austeras e tem culturas mais cuidadoras. Mas a primeira coisa que alguém faltou, atrasou, o que a gente vai fazer? Advertência. Aplica o regulamento, manda embora, né? Então, qual que é o recado que fica? Que nós gostamos das pessoas, escutamos as pessoas, entendemos as pessoas? Não, né? Então, aí, conversando lá com o nosso gerente, falei, o que você poderia fazer de diferente? Ele falou, eu não sei, Sônia. Acho que eu vou lá na porta, vou ficar lá na porta, esperando eles chegarem, né? Eu falei, mas com que cara? Porque cultura é isso, gente. Com que cara você vai estar lá? Eu vou com uma cara média, né? Porque eu não posso estar mentindo. Eu não estou feliz, ele está atrasado, não sei o quê. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte. Primeiro você começa a conversar com quem falta ou se atrasa. O que acontece? Que ele não consegue se organizar para chegar no horário. Douradina, gente, tem hoje 7, 8 mil habitantes. E quantas vezes eu fui conversar com pessoas que chegavam atrasadas e dizia que era o trânsito. E ele acredita nisso. E eu falava com aquela postura de louca, né?
Como que nós vamos fazer para resolver esse problema do trânsito? Porque para a pessoa é verdade. Como é que você vai resolver? Né, Fernando? O povo chegava, a gente esperava na porta, nós esperávamos todo mundo na porta. Aí ficava uns 10 para fora da porta, né? Esperando a gente rezar, né? Tal, fazer todas as coisas que a gente fazia, que são rituais da cultura. Né? Rezar, todo mundo junto. Então, isso faz parte da cultura. E aí nós fomos nessa conquista com o gerente do atacado. Ele começou a ir lá, ele percebeu que tinha gente que daí mudou o comportamento. Sabe? Rapidamente mudou o comportamento. Em vez de entrar atrasado pela porta, pulava a janela. Cultura de solução de problemas. Né? Então, gente, até que ele começou a conversar com essas pessoas, se aproximou dessas pessoas, né? Criou um vínculo de confiança com essas pessoas, começou a ir para a porta e dizer muito obrigada porque você veio, vi que você bateu a meta ontem, parabéns. Né? E aí essas pessoas começaram a fazer o quê? Se sentir importantes. Sentir que ele prestava atenção nelas. Olha, eu vi ontem que você recuperou um cliente difícil. Muito obrigada. Que bom que você veio hoje e chegou no horário. Então, a cultura da empresa é o como que a gente quer fazer as pessoas se sentirem dentro da nossa empresa. Né? É um jeito de trabalhar e de viver dentro da empresa. E ela serve, né? Nós falamos aqui tanto de estratégia. Né? A estratégia é o que a gente quer. A cultura é como que a gente vai trabalhar, né? Para poder chegar aonde a gente quer chegar. Os que ajudam a vender. Por que a gente criou isso? Porque tinha gente que demorava para atender o telefone, demorava para dar retorno, e a venda, e o cliente está lá na ponta. Acontece isso na empresa de vocês ou não? Então, nós temos que ir mudando a mentalidade das pessoas. Todo mundo vive de venda. Atendimento ao cliente é inegociável. Treinamento todo dia. Dona Sônia, mas eu já sou bom, eu quero ver de perto se é bom mesmo. Né? Faz aí. E repetir, repetir, repetir. Então, a gente traz isso no DNA, não está escrito nas paredes. As pessoas vivem na prática, e você dá o exemplo. Então, as pessoas que estudam cultura têm que lembrar isso. Ó. A cultura alavanca todos os processos de mudança da empresa. Tudo que você fizer para mudar a empresa tem a ver com a cultura e a abertura das pessoas para a mudança. A maioria das pessoas não gostam de mudar. Você gosta? Não, ninguém gosta, gente. Mexer na nossa zona de conforto não é bom. Tá? Vamos fazer por isso que eu gosto da vivência, da experiência. Você está aí sentado na sua cadeira, está confortável? Escutei um nhão? Nhão. É sim ou é não? Sim. Sim. A empresa deve fazer tudo para não deixar a gente confortável. Porque quanto mais confortável a gente estiver, significa que a gente está pensando sempre a mesma coisa. Então, eu vou pedir para você que saia da sua zona de conforto, fique em pé. Fique em pé. E anda. Primeiro você espreguiça. Estica os 2 braços para cima. Eu falo assim, até, sabe a Meninas Poderosas? Mão para cima, assim, ó, bem alto. Olha para cima. Fica olhando para cima. Não olha para baixo. A cultura agora é de olhar para cima. Agora você baixa os braços e olha para frente. Qual que é a sensação? Alívio, boa. Nós temos que incentivar nosso funcionário a olhar para cima, gente.
fisicamente a gente ficar olhando para baixo não é bom. A neurociência diz que isso deixa você deprimido, tira sua autoconfiança, interfere no seu processamento neurológico. Então, nós temos que incentivar as pessoas a olhar para cima. Agora eles vão falar assim, eu fiz um curso com a louca, agora eu vou andar na empresa assim. Ó. Não precisa chegar nesse nível, tá? Mas como é que o funcionário olha para cima? Quando você começa a ter políticas de desenvolvimento dentro da sua empresa, que ele começa a sonhar com uma carreira. Quando ele começa a ver que ele pode ser hoje o porteiro e amanhã ele pode ser uma outra função, e que a empresa tem políticas para isso. E que a cultura é dar oportunidade para as pessoas da casa. E que quem é bom e trabalha de acordo com a cultura é recompensado. Nós tínhamos o nosso processo de avaliação de desempenho, e a pessoa era pontuada, inclusive se ela participasse de projetos de ações sociais da cidade. Por quê? Isso não ajuda no desenvolvimento da pessoa? Isso não é um diferencial para a pessoa? E isso obriga o líder a saber sobre a pessoa. Então, quando a gente está falando de cultura, é isso. É como é que a gente trata, pensa e ajusta. Tá? Organiza. Então, você estava sentado, confortável, ficou de pé, posição poderosa, olhou para cima, descobriu o mundo. Agora você vai dar uma voltinha aí pelos espaços e vai descobrir 3 pessoas novas que você não conhece. Porque eu aposto que você tem uma pessoa de estimação aí perto de você. Né? Vai dar uma voltinha, conhece 3 pessoas. 3 pessoas. Três pessoas. Três pessoas novas. Eu não estou controlando meu tempo aí, você sabe? 3 horas agora, 3h10, na verdade. Mas eu comecei que horas? Tenho 10 minutos, é isso que eu queria saber. Podem voltar para os seus lugares, dar tchau, porque senão já agarra pego, né? Amor, já agarra pego, já quer levar para casa, né? Já gostei muito. Muito bem, muito bem.
Voltando. Vocês viram como é que a gente muda rapidinho e já agarra até amor no colega, né? Já quer levar ele para casa, já dá tchau. Nunca viu, né? Já está ali agarrado com ele, né? Muito bem. O que você viveu aí nessa experiência? O que você viveu? Relacionamento, né? Conhecer o novo. Isso, gente, tem que ser explícito na cultura de vocês. Tem que estar escrito nos manuais. Que os relacionamentos, que trabalhar em time é importante. Por isso que tem que estar amarrado com os valores, com a visão, com a missão. Né? Excelência em tudo que fizermos é a nossa missão, lá na nossa empresa. Né? No Gazin era oferecer o melhor em produtos e serviços com atendimento diferenciado, né, Fernando? Todo mundo decorado. Porque ele tem que saber que é isso que nós vamos fazer durante 8, 10 horas por dia dentro da empresa. 3 fuso horários diferentes, sorriso na cara, né? Tinha placa, sorria. Quem sorri envelhece menos, tem menos ruga, o povo já... né? Você convence as pessoas rapidinho do porquê que é importante fazer aquelas coisas. Né? Seu Mário tinha até uma especial atrás dele, que se você não quer sorrir para você mesmo, sorria para mim. Né? Então, é isso. Até o dono está preocupado, e principalmente o dono. Não falaram aqui muito, né? De vir de cima. A Gazinha é tão forte nessa coisa do fazer os funcionários se sentirem importante, que a gente nunca teve vaga de estacionamento marcado. Seu Mário dizia abertamente, quem quer vaga, quem quer lugar para pôr o carro, vem mais cedo. Porque todo mundo é importante. Esses são os recados que a gente dá para as pessoas dentro de uma cultura de valorização de gente. A cultura, gente, ela precisa ter equilíbrio para a gente fazer 2 coisas. Empresa dá lucro. Empresa dá lucro. Quem que aqui é empresário ou... Quem é empresário? Erga a mão, é dono de empresa. Alguém abre uma empresa para todo mês falar assim, que legal, fechei no vermelho? Vou ter que fazer um empréstimo para pagar os meus funcionários? Meus salários são os piores do mercado, porque a gente só fecha no vermelho? Então, a empresa existe para ser orientada para resultados. Eu chamo de empresa racional. Empresa racional olha número, faz trabalho de excelência para que ela feche a sua operação no azul. Só que se nós só olharmos para isso, a cultura fica fria, as relações ficam ruins. E vocês viram aí o quanto que o relacionamento é importante. E aí, nós temos um segundo pilar dentro da empresa, que é o bem-estar, cultura humanizada. O tratamento entre as pessoas, com respeito, com alegria, com orientação, com definição clara das tarefas, com objetivos, sabendo o que a gente quer para o ano que vem. Tudo isso faz o funcionário se sentir engajado, feliz. Então, a ciência já provou que felicidade dá lucro. Eu até tenho alguns questionamentos com relação à palavra felicidade. Porque a gente, quando está muito feliz, a gente está pensando na gente ou nos outros? Né? E, às vezes, a gente está pensando em felicidade só para nós. Bem-estar é uma relação para todos. Né?
Nossa empresa tem cultura de bem-estar. É bom para mim, é bom para você. Porque, às vezes, a gente tem práticas que são imparciais. Atende a algumas pessoas e não atende a outras. E aí a gente quer que as pessoas se sintam bem. Né? Então, nós estamos caminhando cada vez mais para um mundo de reflexões. E que tem deixado a gente com muita dúvida. Né? Quando foi falado aqui, eu comecei a trabalhar como psicóloga do trabalho em dezembro de 1984. Eu tive o privilégio de ser a primeira psicóloga do trabalho em Maringá. Vocês imaginam os desafios que eu enfrentei? Né? De bater na porta das pessoas, eu e uma colega montamos uma consultoria, e a gente batia na porta dos empresários, e eles respondiam assim, não tem ninguém louco aqui, não. Né? A gente falava, você é que não sabe, né? Ele só não tem diagnóstico, mas está tudo aí dentro, a gente sabe que tem. Né? Aí nós começamos a provar para eles que se treinasse, se desenvolvesse os líderes, né? A gente tinha mais produtividade. E que a gente conseguia inspirar o funcionário, que a gente conseguia demonstrar que cuidava do funcionário, compartilhar informações. Aí você fala assim, compartilhar informações? Nossa, o que é isso? Gente, é chegar no início da manhã e dizer como é que foi o dia anterior. O líder chegar de manhã, receber a equipe, né, dizer obrigado porque vieram. Aí algumas empresas fazem uma oração de fé, né? E aí o líder diz, gente, ontem nós fizemos tanto, né, nós faturamos tanto, tivemos tantas reclamações do cliente, voltou tantos produtos. Seguindo a nossa missão, a gente hoje tem que fazer isso, isso e isso. Tudo bem? Vocês imaginam fazendo isso todo dia? Isso se torna sólido ou não? Faz sentido para o funcionário ou não? Né? Então, as pessoas falam para mim assim, o que é que vocês faziam de milagroso que transformou a Gazin nessa potência? Eu falo, saliva. Muita conversa, gente. Muita. Quem trabalhou lá, né, Fernando, Eduardo, é muita conversa, é muita reza, é muito ritual, é muita conversa na cabeça. Muita coisa escrita, repetidamente falado com as pessoas. Né? Constância. Hoje foi falado aqui de planejamento, né? Eu sou tão obcecada com essa coisa da direção que eu criei lá uma prática que chama palestra magna. Palestra do presidente, no início do ano, fazendo um balanço, prestando conta de tudo o que aconteceu, com pequenos indicadores, né? Faturamento, crescimento, uma folha, e dizendo quais são os nossos desafios e o que a gente esperava deles para o próximo ano. E aí, mais maluca ainda por organização, eu escrevia uma cartilha para ele levar para casa e contar para a família do que ele estava fazendo parte. E na última página tinha uma página com desenho para ele mostrar para o filho dele. Para o filho dele saber onde que o pai dele estava e do que o pai dele fazia parte. Então, tem infinitas práticas de baixo valor monetário, alto valor sentimental, e que a gente, com um pouco de ordem, planejamento, faz as pessoas se sentirem muito importantes. Sabe? E você dizer, né, que não é só dinheiro, mas não é só dizer que é só dinheiro. Nós tínhamos situações na empresa com essa logística, né, que era muito complexa, mas a gente sempre tinha um dinheiro guardado para situações de emergência que a gente precisasse resolver, que saía do orçamento. Por exemplo, um motorista batia o caminhão em algum lugar e morria.
a gente não só ia buscar o corpo, mas como iam os seus 2 melhores amigos para vir com ele e ele chegar em Douradina acompanhado de gente que realmente gostasse dele. É importante ou não? Se alguém da família de alguém morria, ia 2 funcionários junto lá contar para ele e vir com ele apoiando a pessoa naquele momento difícil. Então, são coisas que têm valor que a pessoa nunca esquece. Né? Mas são coisas que é da cultura. Por que a gente fazia isso? Porque, para a gente, os momentos que definem a vida de uma pessoa são os grandes momentos bons e os grandes momentos ruins. Então, a cultura é isso. A gente tem resultado, a empresa superfaturou, hoje fatura mais de 10 bilhões. Né? Quando eu cheguei lá, tinha 2.400 funcionários, hoje tem mais de 12 mil funcionários. Ela vem crescendo absurdamente, mas ela tem consistência, e ela tem um presidente, um dono, que chama Mário Gazin. Entrem aí, vejam as palestras dele. Né? Nós tínhamos rituais que ele criou, que era colocar todas as metas da empresa nas cuecas e nas calcinhas dos funcionários. Parte da nossa cultura. E eu ainda gravava um vídeo para explicar por que aquilo era daquele jeito. Entendeu? Porque a gente queria uma relação tão íntima com cada um, né, que ele tinha que usar uma cueca e uma calcinha. Ia todo final de ano, uma cueca e uma calcinha para cada funcionário. E eles ficavam desesperados. Já em novembro, eles falavam, oh, engordei, emagreci, dona Sônia. Não, aumenta a cueca, diminui a cueca. Né? Então, assim, as pessoas começam a viver a realidade da empresa, sabe? E elas começam a pensar em carreira na empresa, dando funcionário para o mercado, sabe? É difícil. O cliente chega lá e toda hora é uma pessoa diferente para atender ele. Né? Às vezes, seu produto é maravilhoso, mas a pessoa que está lá não sabe nada do que está acontecendo na empresa. Não conhece os produtos, né? Outro dia eu estava num restaurante aqui, não sei se o Eduardo estava comigo, mas foram 2 pessoas me servir lá na mesa, tirar o pedido, os 2 começaram a brigar na minha frente. Falaram, não, ela vai gostar desse aqui. Né? Não, ela vai gostar desse. Quem que eu vou gostar? E eu aqui? Eu não escolho nada. Eu sou só um detalhe aqui, né? Estou aqui sentada esperando os 2 garçons. Então, gente, isso é a cultura da empresa. Cultura é ligada aos valores da empresa. Se o valor é trabalhar em time, eles vão trabalhar em time. Se atender bem as pessoas, é atender bem as pessoas. Isso tem que estar escrito. Cultura, anota aí. Cultura tem a ver com ordem. Ordem tem a ver com método e disciplina. Método e disciplina dá segurança. Segurança emocional e segurança operacional, que é transformado em eficiência operacional e que é transformado em produtividade, lucro, felicidade, e isso protege os negócios. Muito obrigada e tchau.